Sabem que eu já não uso o Spotify para ouvir música, eu agora uso o Apple Music. E para mim esta foi a grande mudança até agora do meu 2026 e ainda só vamos em março. Por isso para mim é tipo uma vitória. Isto porquê? Porque eu lembro-me de estar sempre a utilizar o Spotify. Aliás, na altura, não sei se vocês são desta época de rebeldia, mas na altura, principalmente no Twitter, vocês conseguiam encontrar links para fazerem o download de um Spotify tudo pirateado, tinha tudo o que o Premium tinha e vocês não tinham de pagar nada. Então eu lembro-me de estar constantemente a ir ao Twitter. Porquê? Porque este Spotify se calhar durava uma semana e depois um dia vocês acordavam, clicavam na aplicação e a aplicação não funcionava porque estava sempre a ir abaixo. Então estava constantemente a ir ao Twitter procurar novos links e provavelmente meti, sei lá, muitos vírus no telemóvel. Provavelmente vou ter de ir para a guerra porque aceitei qualquer termo de responsabilidade chinês, não sei. Mas lembro-me que na altura era aquela adrenalina, porque vocês sempre que clicavam na aplicação do Spotify nunca sabiam se ia estar a funcionar. E às vezes até acontecia simplesmente deixar de funcionar a meio de vocês estarem a ouvir uma música. Só que para mim a cena de eu estar a ouvir música e não poder escolher a música que quero, ou simplesmente não poder passar à frente as vezes que eu quero, quando eu não gosto de uma música que me é recomendada, nunca fez sentido. Mas também, na altura, não queria pagar pelo Spotify Premium. E aqui entra a parte mais engraçada, porque eu lembro-me exatamente do dia em que eu decidi pagar pelo Spotify Premium. Foi genuinamente uma decisão que foi consciente da minha parte e agora que eu penso nisto, é hilariante. Porquê? Eu já estava na universidade, isto foi em 2021, para aí, se calhar, março, abril. E eu lembro-me disto porquê? Porque eu já estava na universidade, mas foi numa altura em que eu estava em Portugal, não consegui ir para a Inglaterra por causa do Covid. E, senti, fogo Maria. Tu queres ser artista, um dia queres conseguir fazer dinheiro da tua arte, da tua música, e estás aqui a usar plataformas de streaming pirateadas. Fogo Maria, paga por elas. E aqui a Maria ouve esta vozinha na cabeça e o que é que faz? Pumba, compra Spotify Premium. Claro que a Maria ainda não tinha o conhecimento da miséria que o Spotify paga aos artistas. Por isso, a minha inocência e a minha ignorância fizeram-me pagar o Spotify Premium, porque na minha cabeça era, fogo Maria, um dia tu vais querer também ganhar dinheiro com as tuas músicas, não é? Se toda a gente utilizasse o Spotify pirateado, não ias ganhar nada. E agora esta Maria disse, pessoal, usem o Spotify pirateado, está bem? Perfeito era não usarem o Spotify, porque para além do Spotify pagar, um grão de areia aos artistas, o Spotify, o CEO do Spotify, todas as pessoas que estão no Spotify já fizeram tanta coisa que não é coisa boa de se fazer. E basta uma simples pesquisa no Google que vocês conseguem chegar lá sozinhos. Então para mim, de pensar que eu em 2021 estava a pagar Spotify Premium só porque, estava-me a pesar na consciência eu ser artista e não estar a pagar pelo serviço do Spotify, agora só me apetece ir a 2021 e dar uma chapada na cara da Maria, porque por amor de Deus. Então, pronto, obviamente que eu já andava um bocado descontente com o Spotify, principalmente, não vou mentir, quando deixei de ser estudante. Porquê? Porque o meu Spotify Premium de estudante foi com caraças e comecei a pagar uma quantidade que para mim é absurda, mas eu também, sou pobre, na minha cabeça vou ser sempre pobre, tenho o coração de pobre, então qualquer quantia para mim é um absurdo. Tenho essa cena, desculpem, não só no Spotify, mas em tudo na vida. Para mim o grátis é ótimo, mas pronto, eu sabia que já não estava contente com o Spotify, principalmente, eu já contei isto aqui num episódio uma vez, que o Spotify me recomendou uma música feita por inteligência artificial. Eu não vos vou mentir, eu nesse dia, tive de respirar fundo várias vezes, porque eu estava quase a perder a cabeça. Eu quando me apercebi que estava a ouvir música feita por inteligência artificial, que o artista que eu estava a falar ao meu pai não existia,
espumei-me toda, tipo, tive de ir para o quarto, meter-me de castigo no cantinho do quarto e contar até 1000 só para me acalmar. Então pronto, eu já não estava feliz com o Spotify em geral, porque sou artista, tenho conhecimento do que é o Spotify, do que é a plataforma, de como a plataforma funciona e tudo mais, e é chato, pronto. E eu já, por norma, tenho este problema, que é o não separar a arte do artista, por exemplo, é assim uma forma que eu tenho de comparar esta situação. Então, achei, ok Maria, é agora que tu tens de tomar uma decisão, porque de facto é assim, eu, obviamente, que na minha cabeça, se nós tivermos outra opção, é sempre melhor ir pela outra opção. Eu não me acho melhor que ninguém só porque agora não ouço música no Spotify, porque, por exemplo, vocês possivelmente estão a ouvir este episódio no Spotify. Eu continuo na mesma a utilizar o Spotify de certa forma. Agora, pronto, também não utilizo a plataforma do Spotify para podcasts, uso outra que é Megaphone, mas trabalha indiretamente com o Spotify, não é? Para eu poder ter o meu podcast disponível no Spotify, tinha de estar tipo com o Spotify. E não acho mesmo que estou a ser melhor do que as outras pessoas que ainda estão a utilizar Spotify. Porque eu também compreendo, e foi para mim um dos argumentos que eu também usava na altura, porque eu genuinamente tomei tipo uma grande decisão sobre isto. Eu sei que para vocês se calhar pode parecer tipo, Maria, tu só escolheste um serviço de streaming musical diferente, mas para mim tem bastante peso esta decisão, por isso é que também a tomei, porque é uma coisa que me fazia impressão, e se me fazia impressão na minha cabeça não estava a fazer sentido eu continuar tipo a fazer esta decisão todos os dias. Porque pronto, eu também consigo entender, principalmente para artistas emergentes, posso-vos dizer que o Spotify, infelizmente ou felizmente, é a melhor forma de um artista emergente, independente, ser descoberto. E eu penso muito nisto, e penso muito no dia em que... Porque eu sinto que a minha vida já deu tantas voltas e já tenho tantas histórias que parece que eu já vivo há 107 anos, estão a ver? Mas eu também tenho na memória o dia em que uma música minha ficou viral no Spotify. Eu na altura tinha uma banda com alguns amigos meus e nós fizemos uma música. No fundo, eu fiz esta música, mas eu gostei tanto da música, do resultado final, e nós, enquanto banda, estávamos à procura de encontrar o nosso som, e achávamos que esta música em específico encaixava naquilo que nós gostaríamos de fazer no futuro, e decidimos lançar esta música. E lembro-me perfeitamente, eu estava em Braga, no apartamento da minha prima, e tinha ido tomar banho. E há muita coisa que eu faço com música, e tomar banho é uma dessas coisas. Eu não sei como é que há pessoas que tomam banho sem música. Eu muitas das vezes estou demasiado tempo no banho porque estou a passar as músicas que não quero, ou ainda a escolher as músicas que quero que toque. E depois distraio-me, e assim uma cena. Então eu estava a fazer a minha playlist e meti a minha música, carinho. E coincidiu que esta música foi a última música a ser tocada. E quando eu pego no telemóvel, nós estamos a falar que se calhar no dia anterior, porque depois também uma coisa que eu me apercebi que é completamente normal, por isso é que eu tenho muita empatia com artistas emergentes e artistas independentes, é que eu não vou mentir, desde o dia em que lançámos a música Carinho, eu estava constantemente, todos os dias a ir ver como é que estavam os números, e isto não é muito saudável, mas para um artista emergente é a única forma que ele tem de saber se as pessoas estão a gostar da música ou não estão a gostar da música. Então, neste momento, eu acredito que tínhamos, possivelmente, se calhar, umas 600 a 700 streams, que são plays, na música Carinha, isto no dia anterior. E depois, quando eu saio do banho e pego no meu telemóvel, vejo que tínhamos tipo 12.000 plays na música. E eu fiquei, aí é bem, o que é que aconteceu? E quando clico no perfil da banda,
que eram os Tidal Bloom, tínhamos pá, aí tipo 1000 ouvintes mensais. E eu fiquei tipo, o que é que se passa? Nós passámos de calhar de 13 ou 20 ouvintes mensais para 1000. Passámos de 600 plays para 12.000. O que é que aconteceu? E o que é que aconteceu? Por sorte, que é literalmente a única forma que eu tenho de explicar isto, por sorte, alguém ouviu a nossa música através do Spotify e decidiu meter na novidade da semana, que são aquelas playlists que o Spotify tem. E pá, estamos a falar que estas playlists já por si têm se calhar tipo 10.000 ouvintes por semana, estão a ver? Então foi só isso, foi a sorte da nossa música estar nessa playlist. E depois foi loucos, porque os números não pararam de crescer. Nós acho que agora temos 90.000 plays, que é uma coisa, sei lá, é absurda. Vocês se calhar pensam, mas esta música foi lançada em 2022. Pá, isto não é assim tão normal para artistas independentes, principalmente artistas independentes, que depois lançaram mais uma música e apagaram, tipo, nunca mais fizeram nada. Então eu sei que se não tivesse sido pelo Spotify, nós não íamos ter chegado a este número. Claro que vocês perguntam, Maria, 90.000 plays, quanto dinheiro fizeste? Fora de brincadeiras, possivelmente fiz tipo 20 euros. Está bem, nós também éramos 3, tudo bem, mas pá, não se fez a quantidade que se calhar devíamos ter feito em direitos autorais e tudo mais. E lembro-me que foi graças também ao Spotify a estarmos nesta playlist que depois uma senhora da rádio, da BBC 6, ouviu a nossa música, gostou e convidou-nos a fazer uma sessão ao vivo no estúdio da Maida Vale em Londres. Isso é uma das coisas que eu mais orgulho tenho em poder dizer, é que no fundo fui uma das, se calhar, das primeiras artistas portuguesas a tocar naquele estúdio, não é? Eu toquei no estúdio onde os Beatles tocaram. Inclusive eu vi a Adele nesse dia. O Sam Smith tinha estado lá horas antes. Foi assim, uma experiência de facto única na minha vida, e foi fenomenal. E isso de facto aconteceu um bocadinho por causa do Spotify, porque é a realidade. O Spotify ainda é a maior plataforma, ainda é a plataforma que mais pessoas ouvem, e felizmente temos também muita gente que está disposta a ouvir então estas recomendações do Spotify. Claro que na altura o Spotify ia-te recomendar uma música bué da fixe chamada Carinho. Agora vai-te recomendar uma música feita por inteligência artificial. Mas pronto, eu consigo entender porque é que um artista independente, um artista emergente, ainda usa o Spotify, porque é de facto a forma mais fácil de um dia se calhar conseguir chegar longe. Mas em termos de dinheiro, é uma miséria. Eu não estou a dizer que estava à espera de ter 90.000 euros por 90.000 streams, não, mas 20 euros, né? Posso-vos dizer que, contando com o meu dinheiro e com o dinheiro dos outros dois, nós nem sequer pagámos o quanto pagámos pela masterização da música. E tivemos uma sorte do diabo de gravar esta música num estúdio na universidade, ou seja, não tivemos de pagar por esta parte, não tivemos de pagar pela mistura, não tivemos de pagar pela produção, porque é uma coisa que as pessoas às vezes também não entendem, e nem é o não entender, é que se calhar não têm ainda esse conhecimento, mas para um artista lançar uma música, ele gasta bastante dinheiro. Estão a ver, para já, como é que nós pomos uma música no Spotify, no Apple Music, no Deezer, no Tidal, com uma distributora, e tu pagas para ter esse serviço, não é? Nós na altura usámos o DistroKid, já não me lembro bem quanto é que pagámos, mas nós tínhamos a conta anual, ou seja, todos os anos pagávamos X. E muito honestamente, eu acho, não tenho a 100% a certeza, que o DistroKid, a única coisa que tem um bocado diferente dos outros, mas não tenho
mesmo a certeza, porque também não tenho assim grande conhecimento neste tipo de serviços, é que no DistroKid nós podemos ter uma opção que é pagar X para que a música nunca seja apagada, porque assim, vocês têm uma conta do DistroKid e decidem apagar, vocês apagam todas as vossas músicas. Vocês têm uma conta no DistroKid e decidem não pagar a vossa... pode ser uma mensalidade, pode ser todos os meses, no nosso caso era todos os anos. O DistroKid pode apagar a vossa conta, ou seja, pode apagar as vossas músicas. E nós na altura, que acho que foi a decisão mais acertada, foi como estávamos a ver que era uma música que foi importante para nós, porque foi a primeira música que fez parte do nosso percurso. Nós pagámos, e também foi um preço assim um bocado absurdo, mas a sorte é que éramos 3, então dividimos esse preço por 3. Mas pagámos aí 40€ para garantir que a música nunca seja apagada. Que é uma coisa que não sei se todas as distribuidoras têm. Mas eu consigo entender bué porque é que as pessoas também ainda usam o Spotify. Eu não consigo, tipo, no judging, mas judging a bit, eu não consigo entender pessoas tipo, que usam o Spotify normal, sem ser o premium. Porque aí, tipo, não te valia mais usar, tipo, um YouTube? Não é? Tipo, sei lá, não sei. Porque a mim, é o que eu digo, eu não consigo compreender a cena de não conseguir ouvir a música que quero ouvir. Eu acho que para pessoas que estão dispostas a ouvir músicas novas e descobrir novos artistas, se calhar não faz muita impressão, mas o que acontece quando vocês não gostam de 2 músicas seguidas? Tipo, vão ter de ouvir até ao final, não é? Tipo, já o nosso tempo é uma coisa tão importante, a sério que vamos estar a gastar a ouvir tipo anúncios do Spotify e músicas que não gostamos no Spotify. A única cena fixe, digamos assim, no Spotify é que no Spotify, no computador, ou seja, o Spotify Web, vocês não têm tipo este problema. Vocês podem ouvir as músicas que quiserem, vocês podem fazer tudo o que podem fazer no Premium. E eu nunca entendi porque é que no telemóvel vocês não podem e no computador vocês podem, mas pronto. Foi esta grande... já estou quase tipo há 18 minutos a falar disto. É impressionante. Mas pronto, é o que eu digo, eu não me sinto melhor que os outros só porque agora não uso o Spotify. O meu grande objetivo, não vou mentir, porque é o que eu digo, isto é uma coisa que é importante um bocado para mim e para os meus ideais e tudo mais. O meu grande objetivo era usar o Kobo, acho que é assim que se chama, não sei, que é uma nova plataforma que aí sim pagam o que deviam pagar aos artistas. Só que o que acontece? Estamos a falar de uma mensalidade de 15€ por mês. Bro, porque depois entram aqui estas questões do tipo, será que eu quero ser tipo eticamente correta e ficar pobre, mais do que já sou, ou vou ignorar isto? Então agarrei-me ao Apple Music, que não é também a coisa mais ética, mas é um bocadinho melhor do que o Spotify, em termos de qualidade também de música, já notei que é muito melhor. Eu também adoro ouvir versões ao vivo das músicas e antes no Spotify, depende muito se vocês têm, se os vossos artistas têm mesmo lançado as músicas ao vivo ou não. E no Apple Music tem muita mais... tem um catálogo maior neste aspecto e eu curto bem disso. E depois também estavam a oferecer tipo 3 meses grátis. E é o que eu digo, tudo que é grátis é bom. Então por isso é que também mudei para o Apple Music. Já me disseram também que o Tidal é um bocadinho melhor e acho que está no mesmo preço que o Apple Music, porque é o que eu digo, no mundo não capitalista, eu se calhar conseguia estar a ser eticamente correta com os meus ideais também, sem ter de pagar 15€ por mês, porque pode parecer tipo, o que é que são 15€ por mês? São 15€ por mês. Está bem, tipo, quando eu for rica, aí se calhar não me importo, mas agora, 15€ por mês, 15€ por mês por ano é quanto dinheiro? Tenho de ir à calculadora. Desculpem lá. Possivelmente há pessoas que estão a ouvir isto que já fizeram uma conta na cabeça, mas eu não fiz. 15 vezes 12. São 180€ por ano. Que sei que pode não parecer tipo, o que é que são 180€ por ano? São 15€ por mês. Para mim, é um bocadinho...
é demasiado, pronto. Ainda é demasiado. Claro que um dia espero que, não é? Posso dizer que 180 euros por ano não é nada. E espero também que vocês consigam dizer isso um dia. Mas pronto, então foi assim a grande novidade que queria partilhar com vocês. E não acredito que estou tipo literalmente há 20 minutos a falar disto. O que é fofo, não é? Porque no outro dia, isto é assim, trabalhar com redes sociais, fazer conteúdo, eu acho genuinamente que toda a gente conseguiria, no sentido de é bué fácil vocês agarrarem no vosso telemóvel e fazerem um vídeo. Ninguém precisa de um curso nem de nada. Claro que depois depende bué o tipo de conteúdo que vocês fazem, o tipo de personalidade também que vocês têm e o vosso objetivo com redes sociais, porque obviamente toda a gente vos vai dizer, toda a gente que trabalha agora com redes sociais, que cria conteúdo, obviamente que vos vai dizer que um dia o objetivo é conseguirem ganhar algum dinheiro disto tudo. Mas depois também é preciso ter bué cuidado e entender que há muito mais do que números nas redes sociais. E no outro dia, que isto é também uma coisa importante, é que também é bué importante nós termos uma personalidade que não seja tipo egocêntrica, no sentido de toda a gente vai gostar do que eu vou fazer. É bué normal o pessoal não gostar. Bué. Tipo, eu própria, há muito conteúdo que eu não gosto. Não gosto porque não me representa. Não olho para aquilo e penso, ei, é bem, que fixe. Não gosto. Não me faz sentir tipo nada. E agora, infelizmente ou felizmente, estamos numa era em que o pessoal já não tem aquela cena de, olha, não gosto, não vou ver, vou passar à frente. Não, o pessoal agora não gosta. E gosta sempre de comentar, gosta sempre tipo de criticar. Depois não é uma pessoa fazer uma crítica construtiva, uma pessoa ainda compreende, mas estou a falar tipo mesmo um bocado de discurso de ódio, estão a ver? E no outro dia eu estava a ver um criador de conteúdo que eu gosto imenso, e ele está literalmente tipo, era só um vídeo e ele estava, que é coisa que eu também às vezes não entendo, ele estava literalmente a explicar o material que ele tem, como é que ele grava os vídeos, como é que faz, como é que faz tudo, tipo o material que ele tem, as câmaras, os microfones, etc. E não é cá um comentário que é tipo, já não sei, era uma cena qualquer do tipo, os teus vídeos são uma porcaria. E depois a parte engraçada é que este criador de conteúdo já é grande o suficiente para se calhar nem ver este comentário, nem nenhum comentário, porque tem milhares de comentários e também já tem claramente uma fanbase de pessoas que gostam do que ele faz e não se importam de o defender. Então os comentários de resposta a este comentário era todo o pessoal a dizer tipo, cala-te, não sei o quê, tu és um burro, não gostas, não ouças, não vejas, não sei o que mais. E depois há um comentário que eu achei tipo genial, é que pelos vistos esta pessoa tipo principal que fez este comentário um bocado tipo de ódio, tem um podcast. Então há um dos comentários a defender este criador de conteúdo que é ouvi o teu podcast, tenho um conselho, devias-te calar. E eu dei assim um riso, porque depois fiquei a pensar tipo, genuinamente deve haver alguém que também clicou um dia num episódio meu e deve ter pensado, ei, bem Maria, tipo, porquê é que não te calas? Então não sei, comecei tipo a pensar nisso e meteu-me bué da piada e depois eu entrei aí naquele lado da internet em que eu também cliquei no perfil desta pessoa que fez o comentário número 1 e depois também meteu um bocado de pena, porque é claramente também uma pessoa a tentar a sua sorte no mundo da criação de conteúdo, só que depois tu ficas a pensar, bro, tipo, se tu também fazes isto, porque é que reclamas, porque é que deitas os outros tão abaixo? Mas já meteu um bué piada esse comentário que lhe fizeram, tipo, ouvi o teu podcast, tenho um conselho, cala-te. Foi tipo hilariante, e eu sinto bué que às vezes eu fico a pensar, tipo, Maria, estás a falar tipo disto há 20 minutos, será que isto é um tópico para 20 minutos? Só que eu também me apercebi, e apercebam-me cada vez mais, é que comigo de facto, eu tanto posso falar de um tópico durante tipo 30 segundos, como posso estar 1 hora. E acho que cheguei a um ponto da minha vida
que penso, ou o pessoal gosta ou o pessoal não gosta. E uma coisa que também me faz, um bocado pôr na perspectiva, é que se eu não me engano, e acho que não estou enganada, engano-me às vezes, este é o episódio número 49. Claro que aí acontece, na altura, pronto, quando este podcast era em inglês, eu gravei muitos episódios e apaguei todos quando decidi pôr isto em português, porque não me fazia sentido ter esses episódios publicados. Mas, de qualquer das formas, desde o meu recomeço, o que eu chamei ao episódio número 1, que é recomeçar, eu já gravei tipo 49 episódios. Neste momento vocês estão a ouvir o episódio 49. Para a semana vocês vão ouvir o episódio 50. E eu lembro-me que disse em 2025, no final de 2025, quando chegasse o episódio 50, vou fazer um giveaway, porque eu ainda tenho, já não, eu tenho os melhores amigos do mundo e no meu aniversário eles ofereceram sweatshirts, camisolas personalizadas do Everything Has a Meaning. Então vocês à frente têm Everything Has a Meaning e depois atrás tem o meu bonequinho e podcast by Maria Barreira, porque é a forma de, os meus amigos me apoiarem indiretamente. Estou a andar na rua, não sei, se calhar já alguém olhou para as costas do Paulo e pensou, olha Paulo, podcast by Maria Barreira, que engraçado, o Paz da Guedes, o pai da minha irmã, não sei. E eu tenho uma camisola a mais, que depois eu mandei fazer, porque já queria fazer um giveaway, tipo o ano passado, depois não fiz, esqueci-me, fiz só da canequinha, que depois calhou à Xaninha, e eu sinto com o pessoal a pensar que foi tipo, feito. Então eu desta vez, aliás, eu acho que fiz um vídeo tipo a mostrar a roleta, a girar, e a Xaninha tipo a calhar, mas mesmo assim eu vou fazer tipo igual, porque agora vou fazer um giveaway, quando não sei, mas irei, prometo, desta minha camisola. O que é que acontece? Que na altura também foi uma coisa que me fez pensar bué, e não vou mentir, ainda bem que me calhou a Xaninha, porque eu depois fui a Portugal, não é? Sabia que ia a Portugal e dei-lhe a caneca, porque eu tenho uma quantidade boa de ouvintes que estão tipo no Brasil. E depois eu fiquei a pensar, tipo, aí é bem, se calhar a um do Brasil, tipo, como é que eu fazia? E agora a Solange não está no Brasil, por isso, pronto, vou rezar, calhar alguém de Portugal. Desculpem, tipo, prometo que não vou fazer tipo batota, mas vou só tipo manifestar que calhar alguém para Portugal, porque depois não sei como é que envia a camisola para o Brasil. Mas pronto, vou fazer um giveaway. Possivelmente depois do episódio 50, porque o episódio 50, e durante esta semana eu vou pôr um story sobre isso, eu gostava que o episódio 50 fosse outro Q&A. E agora estou-me a lembrar que o último Q&A que fiz, vocês ainda conseguiam ouvir o Gustavo a tocar saxofone no fundo. E agora, infelizmente, já não moro com o Gustavo, então vocês não vão conseguir ouvir o saxofone tocar. Mas pronto, vou fazer tipo assim uma caixinha de perguntas, só para ver tipo se o Paulo tem perguntas. A maior parte das vezes estou eu a dizer aos meus amigos, façam-me esta pergunta, porque grande parte de estar tipo no início de criar conteúdo é fingir, sabem? Tipo o pessoal tem de fingir bem, e eu não vos vou mentir, tipo, já pedi aos meus amigos, e não tenho vergonha nenhuma, assumo isto publicamente, que a maior parte das vezes eu peço aos meus amigos para me mandarem tipo perguntas específicas quando eu quero falar de coisas específicas, porque enquanto não tiver uma fanbase que me faça perguntas, uma pessoa tem de improvisar. Por isso, pronto, quero chegar pelo menos aos 30 minutos, está bem? Que agora é uma coisa que me tem acontecido imenso, principalmente quando estou a gravar, é que eu olho para o tempo que estou a falar, porque acho que é importante para eu também ter uma noção, tipo, do que estou a dizer e há quanto tempo estou a dizer. E, por exemplo, eu quando agora olhei estava tipo no 1 minuto 28, tipo 30 segundos. E pensei, não vou acabar com 28, 30 segundos, né? Vou tentar pelo menos chegar aos 30. Isso tem-me acontecido cada vez mais. Às vezes também estou tipo nos 20 e tal e depois tenho tempo para espirrar. Desculpem. Espirrei 2 vezes. Porque o meu quarto está bué frio. Porque se eu não tiver o ar-condicionado ligado, vocês ouvem barulho tipo... E eu não quero isso. Então pronto. Espirrei 2 vezes. Dá sorte, sabiam? Não sei.
inventei agora. Mas já, estou só a fazer tempo para chegar aos 30. Que acho que é giro. 30 minutitos, tipo meia hora, 20 minutos foram lá falar do Spotify. Mas adeus. Tchau.